Bryan Singer confirmou o Apocalipse como vilão desse novo filme, muita gente comemorou. Eu, por outro lado, só consegui pensar em uma coisa. Já avisei que vai dar merda isso. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos, e no vídeo de hoje é a hora de falar da última adaptação de quadrinhos do primeiro semestre. Depois de 3 meses intensos, né, não parou de lançar a adaptação de quadrinhos. Teve Batman vs Superman, no mês seguinte Guerra Civil, e agora temos aí a terceira aventura da nova trilogia dos X-Men, além de ser o 4º filme da franquia comandado pelo Bryan Singer. Eu estou falando de X-Men Apocalipse. Antes, se você é novo no canal e esse é o primeiro vídeo que você assiste, um aviso muito importante: eu fiz uma maratona dos filmes de X-Men antes do lançamento deste aqui. Então eu comentei todos os filmes da franquia, inclusive os filmes do Wolverine, e você pode conferir todos os vídeos nesta playlist aqui embaixo. Se você quiser assistir esse vídeo inteiro para depois ver a playlist, pode ficar tranquilo, assiste tudo. No final do vídeo tem o link da playlist também para você conferir. Se você ainda não assistiu o filme, mas está aí procurando críticas para ver o que a galera achou, é muito interessante conferir essa playlist também para relembrar aí os melhores momentos da franquia X-Men. É interessante para ver que a franquia X-Men já teve momentos melhores e muito piores que esse X-Men Apocalipse. Enfim, vamos logo falar agora, sem spoilers, é importante dizer, de X-Men Apocalipse. X-Men Apocalipse se passa em 1983, 10 anos depois dos acontecimentos de Dias de um Futuro Esquecido, seguindo aí a regra dessa nova trilogia de pular 10 anos entre um filme e outro. Depois de tudo que aconteceu na Casa Branca no final de Dias de um Futuro Esquecido, os mutantes foram revelados para todo o mundo. Porém, nos últimos 10 anos as coisas foram relativamente calmas, não teve nenhum incidente, não teve nenhum grande vilão aparecendo. Isso até um mutante lendário, que aparentemente é o primeiro mutante do universo, chamado Apocalipse, despertar depois de séculos e encontrar um mundo completamente diferente do mundo que ele tinha deixado para trás, lá no Egito Antigo. E aí agora ele toma como missão acabar com todos os falsos líderes e os falsos deuses e destruir o nosso mundo, porque aí ele vai fazer aquilo que ele já falou em todos os trailers desse filme. And from the ashes of their woe, we'll build a better one. Esse é um daqueles filmes que te rendem um sorriso amarelo. Sabe quando você tá ali jogando conversa fora e você fala: fui no cinema ver tal filme. E aí a pessoa pergunta: o que você achou? E sua reação imediata é: legal. Legal. O maior problema do filme, de longe, está no roteiro. O argumento é escrito em conjunto. É o Bryan Singer juntamente com Simon Kinberg, Dan Harris e Michael Dougherty. E o roteiro é escrito pelo Simon Kinberg. Eu não sei por que continuam dando roteiros de filme de super-herói para ele escrever depois de X-Men: O Confronto Final e Quarteto Fantástico. Mas enfim, ele também fez o roteiro de Dias de um Futuro Esquecido, porque todo mundo tem que acertar uma vez na vida, né? Mas o maior problema do filme está aí. E isso, é lógico, influencia também na direção do Bryan Singer, que no geral tem aquela competência de sempre, mas principalmente no primeiro ato, que é onde estão todos os problemas do roteiro, a direção do Bryan Singer é igual aos acontecimentos que a gente vê em tela. Uma bagunça inacreditável. Os vários personagens do filme estão aí espalhados pelo mundo. Foi cada um pro seu canto depois de 1973. Até aí tudo bem. O problema é que parece que o filme nunca consegue encontrar motivo bom o suficiente para todos os personagens se juntarem. Então o primeiro ato vai desenvolvendo todas as histórias paralelamente, com muita calma e tranquilidade. E aí a sensação que dá é que chega um determinado momento que eles se dão conta de que a história principal do filme ainda não começou. E meu Deus do céu, a gente precisa acelerar tudo isso. E aí o que a gente vê é uma sucessão de soluções fáceis, preguiçosas e absurdas para os personagens acabarem se reunindo e para a história ir para o caminho que tem que ir. E depois que a trama principal com o Apocalipse começa, o filme ele vai entrando nos trilhos. O problema é que assim, ele começa uma completa bagunça e ele vai se corrigindo conforme o filme vai rolando. E você nota como essa primeira parte do filme foi extremamente preguiçosa, foi escrita de uma maneira preguiçosa, porque a maneira como várias coisas acontecem te fazem questionar enquanto você está assistindo o filme. Você já se pergunta: mas o que esse personagem está fazendo aí? Por que ele está procurando esse outro fulano? Mas qual que é o objetivo dele nesse aspecto? Quem é esse personagem agora? Isso é reflexo de um roteiro preguiçoso, com pouca criatividade. A própria forma como o Apocalipse surge em 1983 é de uma estupidez que eu fiquei me perguntando: não é possível, deve ter mais alguma
coisa, não pode ser só isso. Depois que o Apocalipse acorda, o filme começa a tomar um caminho um pouco mais interessante, ainda tem uns erros, ainda tem deslizes, obviamente, mas se torna um filme muito melhor do que aquele filme que a gente estava vendo antes. Esse filme apresenta muitos novos personagens, porque pelo que eu entendi, ele é o fim de uma trilogia, mas é o começo de uma nova, e no geral, dentro do que foi dado pra eles no filme, eles não se saem tão mal. Quem acompanhou a maratona sabe que eu estava torcendo pra Ciclope ganhar um pouco de dignidade em X-Men Apocalipse, Tempestade virar uma personagem de verdade. Eu consegui pelo menos uma dessas coisas. O Ciclope finalmente virou um personagem de verdade aqui. A gente vê o Scott Summers do zero, desde o momento que ele descobriu os poderes dele. É um personagem muito bacana, que é até bem trabalhado no filme na medida do possível, dentro da quantidade de coisas que eles precisam mostrar. Dá pra ver no filme que ele é um personagem em desenvolvimento, que a gente vai ver ali o personagem crescer. A Jean Grey me surpreendeu muito. A Sophie Turner, nossa querida Sansa Stark, está muito bem no papel, consegue defender ali o papel da Jean Grey muito bem. E a Tempestade, a atriz é muito boa, o visual dela tá muito bom, só que ela ficou devendo mais uma vez. Ela ganhou um pouquinho mais de espaço nesse filme, né? Tem uns diálogos a mais, que já é mais do que a Halle Berry teve na vida toda. Mas no geral, de novo, é uma máquina de poder. E no clímax, coitada. Agora, se entre os novos personagens os jovens X-Men se saíram bem, do lado dos vilões a coisa foi meio feia. Mais uma vez destrataram o Anjo nessa franquia. Em um confronto final ele não fez absolutamente nada, e nesse filme aqui ele faz alguma coisa, ele aparece mais. O problema é que mal dá pra considerar ele um personagem de verdade no filme, a gente não sabe nem o nome de verdade dele. E a Psylocke da Olivia Munn, que decepção! Poxa, anunciaram a atriz, ela é bacana, eu me animei pra caramba. Mostraram a primeira imagem dela idêntica aos quadrinhos, fiquei super animado. Nos trailers ela aparecia em ação e putz, que bacana. E chega no filme, eu fiquei feliz que pelo menos falaram o nome dela. Ela tem zero desenvolvimento. Não é que assim ela tem um arco dramático fraquinho, não. Ela tem zero. É uma personagem completamente sem personalidade, que tá jogada ali no filme. Isso era algo que eu jamais esperava de um X-Men do Bryan Singer, que por mais que não desse um grande espaço para os personagens, ele sempre introduziu novos personagens ali de uma forma cuidadosa e deu algum tempo pra gente conseguir saber pelo menos quem eles são. E nesse filme não, a Psylocke e o Anjo estão jogados ali. É um fanservice gratuito que sai pela culatra. Porque assim, o fã ele não quer só ver os heróis, que bacana, ela tá igualzinho os quadrinhos. Não, a gente quer ver o personagem de verdade, quem ela é, por que eu devo me importar com ela. E aí temos o grande vilão do filme, o Apocalipse. Eu pessoalmente nunca fui muito fã dele, a única coisa que eu gostava dele era o visual. E aí o visual do Apocalipse no cinema é essa coisa. E aí ficou difícil de defender. O Oscar Isaac, ele tenta, você vê que o cara tá tentando ali impor um respeito, fazer um trabalho bacana, mas não tem como. O Apocalipse ele soa deslocado o tempo todo, soa esquisito, e aquela maquiagem tá absolutamente tenebrosa. Eu vi a foto, achei esquisito, mas dei chance pra ver no trailer. Eu vi o trailer, achei esquisito, mas falei, vamos ver o filme. Assisti o filme e tá horroroso, foi um terrível erro de design, não funcionou. Uma pena, porque eu gosto muito do Oscar Isaac, queria que ele tivesse sido um vilão bacana. Entre os 4 personagens que nós acompanhamos desde primeira classe, o Xavier, o Magneto, a Mística e o Fera, é o Magneto do Michael Fassbender que se sai melhor nesse filme, e tem o melhor arco dramático. Ainda que seja um pouquinho mal resolvido, quem faz a diferença é o Michael Fassbender, que é um ator espetacular. Eu disse em outros vídeos dos X-Men que a franquia sempre se destacou porque tinha atuações acima da média para filmes de super-herói. E nesses filmes é impressionante como o Michael Fassbender está completamente comprometido em entregar a melhor atuação que ele pode. Tem muitos atores e atrizes que fazem filmes de heróis só pra garantir uma graninha ali, sabe, não se esforça muito. O Fassbender não, você vê desde o começo do filme que ele tá comprometido em fazer um papel marcante, porque por mais mal resolvido e por mais mal feita que seja a cena, quando Michael Fassbender chora, a gente chora junto. Mas o grande trunfo desse filme está nas cenas de ação. Mais uma vez, Dias de um Futuro Esquecido era visualmente impressionante, tinha sequências de ação excelentes, e aqui é a mesma coisa. O visual desse filme é impressionante, a sequência inicial é de encher os olhos, as cenas de ação são muito boas. Eu tava falando dos personagens só pra não deixar passar, e eu não falei do Mercúrio de propósito, porque o Mercúrio mais uma vez protagoniza uma sequência aqui, que é uma sequência ali mais ou menos na mesma pegada do Dias de um Futuro Esquecido, mas é muito mais longa, mais ambiciosa e
muito divertido. A grande sacada dessa sequência é que tecnicamente ela não apresenta nada de novo, mas aí cabe ao Evan Peters deixar a gente com vontade de ver mais sequências como essa em todos os filmes dos X-Men. Esse ator é muito bom, é muito divertido, é extremamente carismático. Os efeitos visuais da cena são legais, a música é muito bacana, mas é o carisma dele que carrega essa sequência toda e que faz a gente ter vontade de ver mais. Os efeitos visuais são extremamente inconsistentes, porque tem momentos em que os efeitos visuais são perfeitos, como em toda a sequência do Mercúrio, mas tem outros momentos que eles são bizarros, como várias cenas ali no clímax do filme. É o clímax mais ambicioso da franquia. Acontece uma luta específica ali no clímax, que é algo que eu não imaginava que eu fosse ver no cinema. É um negócio extremamente ambicioso que o Bryan Singer faz aqui e que dá muito certo nessa cena final. Ele acerta em cheio nesse aspecto. Mas tem momentos ali que a computação gráfica é preocupante de tão mal feita. E agora talvez você esteja se perguntando, mas meu Deus do céu, você tem certeza que esse filme só gera um sorriso amarelo? Porque parece que ele gera ódio. Então, deixe-me explicar. No geral, e bem no geral, eu gostei de X-Men Apocalipse. Realmente, eu me diverti assistindo o filme, eu dei risada com todas as piadas, que são muito bem colocadas, dicas de passagem. Gostei das cenas de ação, vibrei com uma sequência que é um fanservice total no filme, que é uma sequência completamente desnecessária, mas que é muito bem feita apesar disso. No geral, eu me diverti, foi uma sessão divertida. O problema é que eu me diverti como eu me divirto com outros filmes de super-herói, da mesma maneira que eu me diverti com todos os outros que saíram esse ano e com vários que saíram ano passado. E o que eu sempre achei admirável na franquia X-Men é que passaram 16 anos desde o primeiro filme e, com exceção óbvia dos filmes do Wolverine, que a gente nunca deve considerar, a franquia nunca perdeu sua personalidade. Até no seu ponto mais baixo, que é o confronto final, que permanece como o pior filme da franquia, até esse filme tinha ali algum diferencial em relação aos outros filmes de super-herói. O grande charme dessa franquia, o que faz eu gostar tanto dela, mesmo com todas as forçadas de barra na cronologia, mesmo com X-Men 3, mesmo com os filmes do Wolverine, é o fato de que ela nunca tinha se rendido ao padrão. Por mais que eu adore os filmes de super-herói, eu gosto muito deles, sempre vou assistir, me divirto, é inegável perceber que eles foram criando um padrão em Hollywood. E sempre que surgia um filme que fosse um pouco diferente e dava certo, todos os outros que vinham depois dele seguiam a receita dele. Eu sei que é algo que acontece com qualquer gênero em Hollywood, mas a gente tá focado aqui em história em quadrinhos, ok? E o que era admirável em X-Men foi que ele começou tudo isso, ele foi passando por esse gênero que estava sofrendo todas essas mudanças, que foi encontrando o seu padrão, mas ele nunca mudou. Ele sempre foi esse filme muito mais calcado em desenvolver personagens, nas metáforas, em calcar as histórias de todos os filmes na nossa sociedade. Os vilões dos filmes dos X-Men sempre foram senadores, cientistas, coronéis, que no auge do seu medo dos mutantes, acabavam propagando ódio contra eles. E os mutantes, seus problemas, suas alegrias, suas tristezas, os seus medos, as suas limitações, eram completamente identificáveis com todo mundo que estava assistindo. E o grande pecado de X-Men Apocalipse é exatamente esse. O fato de eu sempre achar que colocar o Apocalipse como vilão não ia dar certo foi exatamente por causa disso. O Apocalipse surge no filme como um super vilão que tem como objetivo, como ele disse no trailer, destruir o mundo e construir um novo para que ele possa dominar. Assim como o General Zod em Homem de Aço, como Loki em Vingadores, como o Dr. Destino em Quarteto Fantástico, como o Ultron em Era de Ultron, como 300 outros vilões de filmes de história em quadrinhos. E com um super vilão não tem muita importância em desenvolver personagem, não tem muita importância em mostrar um conflito de ideologias, não tem muita importância em mostrar discussão. O grande atrativo do filme, o que torna ele tão divertido, são as sequências de ação, o bom humor, alguns efeitos visuais, o carisma de um ou outro ator específico e o clímax, que é grandioso, cheio de efeitos visuais e com uma grande batalha para encher os nossos olhos. Perde a personalidade tão forte que a franquia sempre teve até no seu pior momento. Diverte e entretém, sim, mas daqui a 6 meses, diferente do que foi Primeira Classe, diferente do que foi X-Men 2, X-Men 1, X-Men Apocalipse está destinado a ser só mais um filme de super-herói em meio a tantos outros que estão saindo nesses últimos anos. Ou talvez o problema seja comigo. Porque de todas as adaptações de quadrinhos que eu vou assistir no cinema, X-Men é a que eu vou assistir sempre esperando algo a mais. Então, sinceramente, se o foco daqui em diante for o super vilão que quer destruir tudo, várias cenas de ação e um clímax grandioso no final, é melhor parar.
porque disso a gente já tem muito. Tem algumas cenas de ação que todo mundo vai lembrar durante o ano, principalmente a do Mercúrio, uma excelente adição à franquia. Tem fanservice pra dar e vender. No geral, tem o Michael Fassbender e o Evan Peters engolindo o filme todo, Oscar Isaac deixando a desejar, e uma diversão na média, um entretenimento na média e desenvolvimento de personagens na média. Por isso mesmo, merece uma nota média. X-Men Apocalipse é um filme nota 7. Talvez vocês estejam questionando, poxa, mas 7 é uma nota boa. Mas olha, considerando que os antecessores desse filme foram Primeira Classe e Dias de um Futuro Esquecido, dá essa nota doeu em mim. E este foi mais um pós-créditos. Comente aqui embaixo o que você achou de X-Men Apocalipse. Talvez role um vídeo com spoilers, eu vou acabar fazendo, eu sempre faço. Então aguarde por ele. Enquanto isso eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Confira a maratona X-Men que eu já fiz e falou!